se fala do século XIX, da economia cafeeira e do que acontece nesta época, tanto na dimensão econômica quanto na dimensão social, é importante nos lembrarmos do complexo cafeeiro, que em torno deste complexo da economia do café vão se desenvolver ferrovias, o comércio, a indústria, por isso o complexo cafeeiro. Mas é importante também lembrar na dimensão social de legislações, como a Lei das Terras de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz também de 1850, mas que, pretendendo o fim do tráfico de escravos no Brasil, a Lei Eusébio de Queiroz ela não consegue esse seu intento de forma imediata. Claro que é muito importante o fim do tráfico no Brasil, mas somente em 1870 é que esse fim do tráfico de escravos ele começa a ser mais sentido. Então, com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, pretende-se o fim do tráfico de escravos no Brasil. Mas somente em 1870 é que nós vamos sentir um pouco no Brasil a falta da mão de obra escrava. E o que vão fazer esses grandes proprietários de terra agora ameaçados por esta falta da mão de obra escrava? Aí inicia-se aquele processo que em uma de nossas aulas nós vamos estudar, que é o processo de imigração no Brasil, os seus impactos para a economia. Porque aí os grandes proprietários de terra vão buscar na Alemanha, na Itália e em outros países imigrantes que precisem, que venham ao Brasil, primeiramente com a promessa de se tornarem pequenos proprietários de terra, mas que venham ao Brasil para trabalhar nessas grandes propriedades, já que agora não temos mais a mão de obra escrava. Mas a grande questão é, como eram tratados esses imigrantes? Será que eram realmente livres? Como era a sua ligação com esses grandes proprietários de terra? Será que se tornavam realmente pequenos proprietários de terra? Nós vamos estudar tudo isso em uma de nossas aulas. Mas é interessante perceber que, com o fim do tráfico de escravos no Brasil, com esta questão de sentir a falta da mão de obra escrava, busca-se os imigrantes. Mas esses imigrantes, quando vinham ao Brasil, eles tinham um custo quanto ao seu transporte, até as fazendas, a sua manutenção, mas em tudo isso era como se fosse um adiantamento, de forma que depois esse imigrante ele ficava como que endividado com aquele grande proprietário de terra, devendo trabalhar nas terras dele para de alguma forma tentar pagar toda essa dívida com o seu transporte, com a sua manutenção. Portanto, mesmo no processo de imigração, nós temos esses grandes desafios, esses grandes limites. Mas a Lei Eusébio de Queiroz quer o fim do tráfico de escravos no Brasil. E nós vamos entender que ela é um dos passos essenciais para a abolição da escravatura. São passos importantes que são dados no Brasil para esta mudança de um trabalho escravo para um trabalho livre. Mas nós temos também a Lei do Ventre Livre. E a Lei do Ventre Livre, ela é importante porque ela coloca, a Lei do Ventre Livre de 1871, ela de alguma forma diz que todos os filhos de mulheres escravas, preste muita atenção, pela Lei do Ventre Livre, todos os filhos de mulher escrava nascidos a partir da data da lei eram considerados livres, não eram mais escravos. Portanto, um passo importantíssimo para a abolição da escravatura, apesar de alguns historiadores também situarem uma questão importante, que todos os filhos de mulheres escravas, a partir da data da lei, eram considerados livres, mas em alguns casos, o proprietário de terra ficava com o filho dessa mulher escrava até os 21 anos de idade ligado ao proprietário de terra e só depois ele era considerado realmente livre. Mas o que nos importa é prestar atenção no fato de que a Lei do Ventre Livre é um grande passo para a abolição da escravatura, porque já declara que todo filho de mulher escrava nascido a partir da data da lei, ele não é mais considerado escravo. Então, um grande passo. Mas a Lei do Ventre Livre é um dos passos. Nós vamos, em uma de nossas aulas, estudar a Lei Áurea, em que realmente nós temos, então, a abolição da escravatura. Mas quando se fala do Brasil do século XIX, da questão social, dessa turbulência de ideias para que haja o fim da escravidão, a passagem do trabalho escravo para o trabalho livre,
Nós temos também um outro aspecto essencial a entender, que é o aspecto da industrialização. Porque nós precisamos entender que a industrialização no Brasil, ela não se deu de uma vez por outra, ou então de forma imediata, de um dia para outro. Não. A industrialização no Brasil, ela passou por várias etapas, e nós precisamos estudar essas etapas. Nós temos a primeira etapa de 1500 a 1808. De 1500 a 1808, nós sabemos que por vários fatores, e o principal deles é a questão do pacto colonial, do exclusivismo comercial, não era permitido que se instalassem no Brasil fábricas, ou então indústrias. Portanto, nós não percebemos nesta época um desenvolvimento, os historiadores não percebem um desenvolvimento da industrialização no Brasil nesta época. Há esse grande limite. De 1808 a 1930, nós temos uma outra época importante, porque nesta época de 1808 a 1930, nós temos, por exemplo, a chegada em 1808 da família real portuguesa ao Brasil, Dom João VI. E desde a primeira aula você percebeu que, com a chegada de Dom João VI, ele promove a abertura dos portos às nações amigas, em que o Brasil não mais precisava comercializar apenas com Portugal, o que significa que, de certa forma, aquele pacto da colônia, ele estava ameaçado, abalado, como se precisasse chegar ao fim. Portanto, é um dos pequenos impulsos para as manufaturas, para a indústria. Mas um outro grande impulso é que, com a decadência da produção do café, nesta época, de 1930, nós temos os cafeicultores, aqueles que estavam no campo, os grandes proprietários de terra, que de certa forma migram também para as cidades. E com esta ida para as cidades, porque a indústria, ela oferecia uma ideia de progresso, de prosperidade, de desenvolvimento da economia. E portanto, com a decadência na produção do café, de certa forma se buscava essa indústria, se buscava essa promessa de prosperidade, se investia de certa forma nessa questão nova que estava surgindo no Brasil. Então é isso que acontece de 1808 a 1930. De 1930 a 1955 nós temos uma outra ideia também essencial, porque nesta época nós temos o desenvolvimento de aspectos essenciais na economia, nos transportes, na sociedade, para que a indústria se desenvolva. Porque estes ex-cafeicultores, eles fizeram um investimento muito grande na indústria. E com este investimento, investia-se em transporte, investia-se em logística, o escoamento da produção era melhor, ferrovias, rodovias, comércio, indústria, tudo isso era desenvolvido nesta época. Quer dizer que, de alguma forma, a indústria se desenvolvia melhor, a produção era melhor escoada, a produção chegava a outras regiões também, através dessas ferrovias, através dessas rodovias, através deste avanço no setor de transportes, e, portanto, a economia também, de alguma forma, avançava. Então, isso acontece de 1930 a 1955. Mas nós temos um outro aspecto essencial, que de 1942 a 1947 é criada a chamada Companhia Siderúrgica Nacional. E a Companhia Siderúrgica Nacional, ela vai ter grande importância. Por quê? Por esta Companhia Siderúrgica Nacional, nós vamos ter não só a oferta de matéria-prima, mas principalmente de metais para a indústria. Portanto, são acontecimentos essenciais na história do Brasil. E também neste período de até 1955, é criada a grande empresa estatal que é a Petrobras. Portanto, a exploração do petróleo, esse produto tão importante na economia. Então, que também vai fazer avançar a economia, vai fazer avançar a indústria, vai trazer novos avanços, um novo desenvolvimento. Parece, quando estudamos essas épocas,
Mas por que entender a data? Por que entender essas épocas? Ou então, por que em história temos tantas datas que são colocadas? Porque não é só importante saber a data em que houve o acontecimento. Isso também é importante, mas é principalmente importante para entender como se deu a história do nosso Brasil. E de 1955 até hoje, principalmente a partir com Juscelino Kubitschek no Brasil, nós vamos ter então todo esse investimento em abrir as fronteiras produtivas, as fronteiras da economia. No século XX nós já vamos ter novos pensamentos quanto à tecnologia, quanto à ciência, mas esse Brasil do século XX nós vamos estudar em outra aula, é apenas para deixá-lo curioso sobre esse Brasil do século XX, sobre os seus investimentos em ciência, em tecnologia, em desenvolvimento, em indústria, que nós vamos ver, vai crescer, vai passar por novos avanços, novos desafios. Portanto, em cada aula, importantes temas sobre a formação social, econômica e política do Brasil. E lembre-se de ler também o texto que está presente nesta aula 2, que é o texto sobre o mercado brasileiro no século XIX, um pouco sobre o século XX. Faça esta leitura. Um grande abraço, obrigada, bons estudos.